Outra mesa. Também a minha mulher pede algo para si. Logo o Sr. F cai em transe e sobre a mesa tomba a fotografia desaparecida no dia anterior. Desta vez, porém, o médium F não recuperou rapidamente as suas condições normais. Teve crises alternadas de inconsciência e delírio, que duraram 5 horas. Depois readquiriu as suas faculdades normais, mas ficou esgotado. No dia seguinte, ele pediu à sua esposa para queimar a fotografia, o que foi feito em sua presença. Extraio ainda estes detalhes da resposta fornecida pelo relator a um questionário que lhe dirigiu Mieres. Condições de luz experimentava-se sob a chama do gás, abaixada, mas o aposento era suficientemente iluminado para vermos distintamente uns aos outros, bem como para ver-se qualquer objeto nele existente. Ajunte-se que se estava no período da lua cheia, sua claridade, espalhada pelas 2 janelas, teria sido suficiente para tornar cada coisa visível. Além disso, formávamos uma cadeia, segurando-nos pelas mãos. A sessão em que ocorreu o transporte da fotografia levou das 10 às 11 horas da noite, mas eu não deixei o meu amigo F até às 3 horas da manhã. No dia seguinte, após o jantar, chegou uma carta da esposa do Sr. F, em que ela descrevia o incidente do barulho ouvido no quarto de dormir, acrescentando que fora escutado pela vizinhança. Não pudemos interrogá-la posteriormente, pois ela ignorava as nossas experiências, ao passo que, por ordem do doutor, nenhum de nós deveria fazer referência ao sucedido, na presença de F, que ficava muito nervoso quando ouvia tocar no caso. Paro aqui com as citações, embora ainda haja detalhes e considerações importantes a notar. Recordo-me de haver citado antes, caso 5, um episódio literalmente análogo, na espécie, ao presente em que o experimentador pediu o transporte de cartõezinhos e cartas contidos em uma caixinha fechada à chave, em sua casa, e é logo satisfeito. A diferença existente entre os 2 episódios consiste nisto, que o segundo transporte ocorreu também a pedido e foi, por sua vez, tirado de móvel fechado à chave, na casa do experimentador, mas consistia em um objeto que ele não teria nunca desejado que lhe fosse trazida, pois evidentemente lhe despertava recordações penosíssimas. Não se disse a personalidade mediúnica de Cati, manifestada e materializada em tal circunstância, é a mesma representada na fotografia transportada, mas a emoção experimentada pelo médium, ao perceber aquele nome e as palavras proferidas pela entidade espiritual, eu amava F, não deixam dúvidas a respeito. Dentre os detalhes dignos de atenção, nota do ruído ouvido no quarto em que se achava a fotografia transportada e isso no momento preciso em que o fenômeno de transporte se dava. Tal particularidade não é nova e se repete em alguns outros episódios do gênero, mas não é fácil dar explicação dela. Precedentemente, caso 7, se fez notar que, quando as personalidades mediúnicas são interrogadas sobre pancadas e ruídos fortíssimos, que algumas vezes se dão no momento justo em que se verifica o transporte, elas explicam que tais manifestações ruidosas constituem um expediente mais rápido para livrar o ambiente de uma abundância nociva de forças exteriorizadas. Isto posto, surge a questão, tal elucidação, plausível quando se trata de ruídos, que são produzidos no ambiente em que se acha um médium, deverá ser julgada igualmente plausível quando se verificam a muitas milhas de distância do médium, no ambiente em que se pediu a subtração do objeto pedido. Nenhuma dúvida de que tal plausibilidade poderá sustentar-se, e não tenho nenhuma intenção de contestá-la, mas ao mesmo tempo julgo verossímil presumir que tais estampidos, ouvidos por algumas pessoas e comparados ao estrondo que produziria um móvel que se partisse em pedaços, tenham origem no fenômeno instantâneo da desintegração e reintegração da parte da madeira do móvel, desintegração a tal ponto fulminante que determinasse, em menor grau, um barulho correspondente ao produzido por um explosivo, visto que o ruído produzido por um explosivo deriva, por sua vez, de um fenômeno de desintegração instantânea de um preparado químico, que é matéria sólida, como é a madeira de um móvel. De um outro ponto de vista, noto ainda que o valor teórico e o interesse dramático inerentes ao transporte da fotografia tendem a fazer esquecer os outros episódios do gênero ocorridos na sessão em apreço, os quais, ao contrário, são dignos de atenção, considerando que, por sua vez, foram obtidos a pedido, ao passo que o episódio do paletó, apesar de se acharem as suas mãos fortemente fiscalizadas e imobilizadas, é um notável exemplo de penetração da matéria através da matéria, o qual, de resto, está longe de ser o único na casuística em exame. Efetivamente, segundo minhas classificações, noto a existência de uma dúzia de episódios iguais e que,
de uma parte, servem para fortalecer o exposto, tornando-o menos inverossímil e, de outra, mostra que os fenômenos de tal natureza são realmente muito raros. Caso 11 Há alguns anos atrás publicou o Dr. Schwab um livro intitulado Teleplasmium Telekinesis, Teleplasma e Telecinesia, em que relatou as experiências por ele mesmo feitas, durante 2 anos, com a médium particular Sra. Maria Vogliarti, sua cliente pertencente à distinta família, médium da qual declara conhecer a fundo a natureza física e mental, o que lhe permitiu certificar-se, com plena segurança, da legitimidade de suas faculdades mediúnicas. Demais, as condições, em que se desenrolaram as sessões excluem toda a possibilidade de fraude e, conquanto se experimentasse na obscuridade, essa não era completa e as infiltrações da luz do dia permitiam distinguir constantemente as sombras do corpo da médium e de todos os assistentes. Além disso, os fenômenos foram algumas vezes obtidos à luz vermelha e até à luz do dia. Acrescente-se que a médium sentava-se no círculo com os outros e as mãos de todos ficavam sempre imobilizadas por meio de uma rigorosa cadeia. O Dr. Schwab publicou numerosas fotografias dos fenômenos, bem como o testemunho de umas 50 pessoas que os assistiram, pessoas, todas, que ocupam importantes posições, entre as quais certo número de médicos e professores universitários. Não possuindo o livro do Dr. Schwab, deverei limitar-me a narrar os trechos essenciais do amplo resumo que lhe dedicou René Sudre na Revue Metapsychique, de julho-agosto de 1923. Escreve ele, os transportes são produzidos do seguinte modo, ressoam algumas pancadas na tábua da mesa e a médium se torna muito agitada. Logo depois um objeto cai em cima da mesa ou é depositado suavemente sobre ela. Geralmente são pedras do tamanho de uma noz ou de um ovo de pata. Provém, algumas vezes, da própria casa, mas muitas vezes de localidades ignoradas. Foram, além disto, transportados livros e vasos contendo água e flores. Um detalhe notabilíssimo e que serve para excluir qualquer suspeita de fraude é este, que a sua natureza está em relação ao tema da conversa do momento. Assim, por exemplo, em relação com o assunto de uma conversa, obteve-se transporte de raminhos de astero com o comprimento de 67 centímetros, dimensão esta que basta por si só para excluir a suspeita de que a médium pudesse esconder os raminhos em suas vestes. Algumas vezes ela levava as mãos acima da cabeça para colher, em voo, os objetos, sem que, para tal, fosse abandonado o controle de suas mãos. Outras vezes, ela dizia ter sentido colocar sobre a sua própria cabeça uma pedra ou mesmo uma ferradura. Se, nesse instante, levava a mão à cabeça, nada encontrava, mas a fotografia revelava, ao contrário, a presença do objeto designado. Ou ouvia-se o choque de um objeto atirado em cima da mesa e, em consequência, se julgava que o transporte tivesse chegado, quando, na realidade, não era encontrado ali senão alguns minutos depois, isto é, o tempo necessário para ser materializado. Enfim, outras vezes o objeto transportado impressionava a chapa fotográfica, se bem que, na realidade, não fosse ainda visível. Os objetos transportados, especialmente as pedras, estavam quentíssimos. As plantas, ao contrário, pareciam muito úmidas. Uma vez foi trazida uma flor de um ramalhete a 3 ou 4 quilômetros de distância e, todas as vezes que se produzia um fenômeno semelhante, quer estivesse próximo, quer estivesse afastado do ramalhete, suas flores eram achadas em ordem. Em outra sessão, certo arco saiu de um quarto pegado, aprisionando a um tempo os 2 braços da médium e o braço esquerdo de um dos controladores, sem que este último jamais houvesse abandonado o controle das mãos dela. Obtivemos, além disto, o transporte de um galho de faia, salpicado de orvalho, o qual, na penumbra, foi visto chegar por cima da cabeça da médium, que libertou uma das mãos para colhê-lo no ar. No dia 25 de janeiro de 1923, obtivemos o extraordinário transporte de um torrão de terra com o pé da salsa, no interior do qual foi achado um grande verme branco que se contorcia vivamente. Na iminência de um transporte, a médium Maria Vogliarti entra lentamente em estado de transe. Seus movimentos respiratórios passam a 40 a 45 por minuto e o pulso a 90 a 95 batidas. A superexcitação é grande, as mãos e frequentemente o corpo inteiro são abalados por um tremor penoso e a testa fica úmida de suor. Depois do fenômeno, sobrevém uma fase de acentuado esgotamento e a médium pede insistentemente algo para beber e se queixa de um mal-estar geral. Encontram-se, no caso exposto, felizmente reunido,
numerosas características dos fenômenos de transporte já por mim notadas e tratadas antes. Assim sendo, atente-se para a circunstância de que, quando os objetos transportados eram de pedra ou de metal, se mostravam quentíssimos, e outros tanto para os vários episódios de transporte de um galho de faia ainda salpicado de orvalho, de vasos contendo líquidos, de um torrão de terra dentro do qual um grande verme branco se contorcia vivamente, ou de um arco que se insinuou entre os braços da médium e de quem lhe controlava a mão direita, sem que esta lhe abandonasse o controle. Nas experiências em exame, todavia, o detalhe mais importante é o de serem os objetos notados algumas vezes pelos sentidos do tato, da audição ou da visão, quer da médium, quer dos assistentes, antes de se acharem presentes, na realidade, em estado sólido, quando o fato de serem colhidos e fixados pela chapa fotográfica indicava sua presença real em loco, no estado fluídico. Recordo, a propósito, que relatei antes, caso 2, um episódio semelhante em que uma jovem sensitiva descreveu as sombras das flores que deviam ser transportadas alguns minutos após e, assim fazendo, caiu num erro de interpretação que se converteu numa prova a mais em demonstração da objetividade real de quanto havia visto, pois falou de uma magnífica rosa vermelha cuja haste tinha 3 folhas, quando na realidade se tratava de uma bela camélia vermelha, cuja haste trazia efetivamente as 3 folhas assinaladas. Saliento ainda que essas observações dos sensitivos sejam bem frequentes e que recentemente, com o famoso médium austríaco Meltzer, se repetiram em circunstâncias interessantes. Isso aconteceu numa série de sessões realizadas em Londres, no ano de 1927, na sede do British College of Psychical Research, sessões que foram feitas com luz vermelha suficiente para vigiar-se todo o movimento do médium. O diretor da associação supracitada, Sr. Evat Mackenzie, relata, a propósito, o que se segue: a produção dos transportes de flores foi indubitavelmente a prova mais satisfatória da natureza supranormal dos fenômenos. Muitas vezes vimos as flores quando se materializavam nas mãos do médium, estendidas e abertas. Os transportes determinavam quase sempre um estado de transe no médium e ele via as flores por clarividência, antes de se materializarem. Ocasionalmente, também assistentes, que nada sabiam de tais faculdades do médium, anunciavam, por sua vez, perceberem no ar as sombras das flores que pouco depois chegavam, circunstância que, como se sabe, já foi notada por outros médiums. Na sessão de 1 graus de novembro, 2 experimentadores, ambos dotados de faculdades mediúnicas, descreveram, separadamente, as sombras das flores que viam perto da janela, a 6 pés acima da cabeça do médium, e pouco depois, ao lado do gabinete, atrás do médium. Porém o mais estranho é isto, que, na noite de 9 de novembro, quando a minha esposa e a senhora Crosby arrumavam a sala das sessões, à espera do médium, e executavam o seu trabalho na presença da senhora Baquel, que, por sua vez, também é médium, essa exclamou: o Sr. Meltzer obterá esta noite, com certeza, transportes de goivos. Perguntaram-lhe elas o motivo de tal exclamação e essa respondeu que distinguia a sombra de um monte de goivos junto ao fio da luz elétrica que pendia sobre a mesa das sessões. Foram anotadas as palavras da médium e, naquela mesma noite, foram transportados, em grande quantidade, goivos com flores e folhas, fato muito interessante, tanto mais se o consideramos em relação com outras sombras idênticas, vistas por numerosos clarividentes. Psychic Science, 1923, pags. 17 a 23. A respeito desta última curiosa observação de sombras de flores vistas no ambiente das sessões, ainda antes de estar presente o médium, recordo que uma observação igual foi feita pelo espírito guia da médium Senhora da Esperança a propósito do famoso transporte de um lírio com 7 pés de altura. Os experimentadores perguntaram ao espírito guia Walter o seguinte: podeis informar-nos sobre a maneira como foi transportada a planta? Walter: não sei dizer, o transporte fora feito por Yolanda. Sei apenas que a planta já estava aqui, antes de chegardes. Achava-se aqui pronta para ser materializada, pelo menos 1 hora antes de a terdes visto. Entendi dizer que ela já estava aqui antes de começar a sessão. Walter: sim, antes de assistirdes à sessão. Yolanda me disse que a mantinha já pronta e temia que condições pouco favoráveis a impedissem de materializá-la. E de Esperance, Shadowland, no País das Sombras, Pag. 331. Para completar, acrescento que não são raros os casos em que, no lugar de se perceberem as sombras dos objetos que devem chegar, se nota,
De repente, a fragrância das flores ou dos perfumes que estão para ser materializados, de modo a poder se designar, antecipadamente, a qualidade de cada um deles. Não há quem não veja a enorme importância teórica de tais circunstâncias do fato, e isto porque concorrem eficazmente para demonstrar que o fenômeno da penetração de um objeto qualquer em um ambiente hermeticamente fechado se dá por obra de um processo de desintegração molecular da matéria que constitui o próprio objeto, a qual sucede um processo de reintegração instantânea, mas nunca com auxílio de uma fantástica quarta dimensão do espaço que permitiria ao objeto penetrar em um espaço de 3 dimensões, hermeticamente fechado. A sonâmbula Louise dizia a Henry Salce, durante a desmaterialização, percebo a desintegração das moléculas dos objetos que, porém, conservam a sua respectiva posição. O objeto assume, então, proporções bem maiores, mas a sua forma inicial não se altera absolutamente. Henry Salce, diz Previs. Em Voila, Pag. 30. Não me estendo em tratar, a seguir, da solução aqui proposta para o grande enigma, porque deverei tratar dela mais extensamente dentro em breve, quando citar o último caso desta primeira categoria dos transportes. Casos 12 ao 17 termino esta primeira categoria dedicada aos transportes obtidos na obscuridade, mas em que se notam modalidades de produção que excluem toda a possibilidade de fraude, com exposição de 6 casos tirados de minhas investigações pessoais sobre os referidos fenômenos, investigações essas que se efetuaram no decênio de 1894 a 1904, em parte com a mediunidade de Eusapia Palladino, mas sobretudo com a de 2 médiuns particulares, caríssimos amigos nossos, Luigi Poggi e Tito Accardi, ambos fundadores, como eu, do Círculo Científico Minerva, de Gênova, cujo presidente era o conhecido escritor e jornalista Luigi Arnaldo Vassallo e ao qual pertenciam os professores Enrico Morselli e Francesco Porco, bem como o Dr. Giuseppe Venzano. Os 6 casos de que vou tratar já foram por mim narrados em amplos resumos, 4 deles no meu livro Hypothesie Spiritique et Theorie Scientifique, 1902, e os outros 2, produzidos depois da publicação do livro, foram relatados, em resumo, em revistas italianas e estrangeiras. Agora, porém, os reproduzo por extenso, como se acham registrados nos relatórios das sessões. Compreende-se que, naquele decênio de contínuas experiências, obtivemos centenas de transportes de todas as espécies, não obstante, desejando cingir-me às regras de seleção que me são impostas no presente trabalho, deverei limitar-me aos casos já publicados, se bem que, entre os ainda inéditos, se notem alguns mais extraordinários do que outros publicados. Bem entendido seja que os esclarecimentos expostos não significam absolutamente que em nossas experiências não procedêssemos com as habituais e indispensáveis medidas de controle. Noto a respeito que o autor fechava as portas à dupla volta de chaves e as punha no bolso, enquanto todos os presentes faziam, rigorosamente, a habitual cadeia de mãos, de modo que as mãos do médium eram constantemente controladas. Isto posto, acrescento que, quanto ao que respeita ao nosso principal médium amigo Luigi Poggi, possuía-se uma garantia particular na circunstância de que, com ele, os fenômenos de transporte eram invariavelmente anunciados, com antecedência, por crises de convulsões tônico-clônicas do que o assaltavam, crises penosíssimas para quem as assistia, mas não tanto para o médium, imerso em profundo transe, as quais serviam para avisar-nos da iminência de um fenômeno de transporte, de forma que os que dentre nós controlavam o médium tinham todo o tempo para aumentar a sua vigilância. Estas as condições em que foram produzidos os nossos melhores fenômenos de transporte, condições que excluem igualmente a objeção de uma presumível preparação preventiva dos transportes, isto por essa outra circunstância de que, quando se tratava de objetos de pedra ou de metal, eles caíam do alto, com barulho, sobre os móveis ou chão, e, quando se tratava de flores ou ramos, era colocado delicadamente no colo das pessoas às quais eram destinadas, ações essas que não poderiam ser praticadas por uma pessoa segura fortemente pelas mãos. Como quer que seja, repito que, faltando nos episódios em apreço às circunstâncias de produção que são exigidas para a presente categoria, deixo, pois, de citá-las. Começo por citar 2 casos que dizem respeito à mediunidade de Eusapia Palladino. Eu não assisti à sessão em que se verificou esse primeiro episódio, mas tive ocasião de entreter-me longamente acerca dele, no dia seguinte, com as 3 pessoas que assistiram. O Sr. Felício Avelino, sócio do Círculo Científico Minerva, desejando obter manifestações de caráter íntimo,
De um parente que se materializou na noite anterior graças a Eusápia Paladino, tomara disposições para ter uma sessão especial com ela, na própria residência dele. Só assistiram a tal sessão ele, uma sua irmã e uma jovem russa, também sócia do Círculo Minerva. No prédio não se achavam outras pessoas, pois a família do Sr. Avelino estava em sua casa de campo. Isto exposto, transcreve uma parte do relatório que diz respeito ao fenômeno de transporte. Escreve o Sr. Avelino, 5 de setembro de 1901. A médium era por mim controlada à direita e por minha irmã à esquerda. Para o fim da sessão, quando já obtivéramos quanto desejávamos em questão de fantasmas materializados, eis que tomba do alto, com barulhento choque, no meio da mesa, algo de volumoso e pesado. Estendo o braço e apalpo a parte superior da mesa para certificar-me do que acontecerá e apareceu-me debaixo da mão um objeto que não me demoro a identificar como um pão de 4 pontas, chamado massa de solda. Desejoso de ver e analisar melhor esse curioso transporte, peço a Johnny permissão para acender a luz, o que me é concedido, mas, com surpresa geral, apenas acesa a luz, verificamos que nada mais existe ali. Examinamos o interior dos móveis e, finalmente, as duas senhoras presentes inspecionam a médium. Tudo é inútil e o pão não é encontrado. Só me resta recorrer a John, a quem perguntei se porventura não o teria ocultado e ele, com um grande golpe desferido na mesa, respondeu afirmativamente. Rogo então vivamente a John que mo restitua, pois desejo mostrá-lo a meus amigos e parentes. Eis a resposta tipológica de John: pertence à padaria que fica perto daqui. Se quer ficar com ele, dá-me 2 soldos. Tirei logo do bolso os 2 soldos, convidando John a recebê-los e ele ordenou tipologicamente: apague a luz. Assim fiz e, ao mesmo tempo, tornamos a formar a cadeia. Eu controlava Eusápia com a mão esquerda e, apertando entre os dedos da direita a moeda de 2 soldos, levantei o braço ao alto. E eis que uma mão desceu do alto e escamoteou-me de entre os dedos a moeda. Decorreram talvez 20 segundos e eis que se faz ouvir outro golpe ruidoso sobre a mesa, idêntico ao ouvido anteriormente. Acesa a luz, apareceu diante de nós o grande pão de massa de solda, desaparecido um pouco antes. Quanto à moeda de 2 soldos, essa desapareceu completamente e não a encontramos em parte alguma. Como complemento desse magnífico tríplice caso de transporte do mesmo objeto, teria sido desejável que, chegado o dia seguinte, se tivesse tentado a prova de uma indagação junto ao padeiro indicado por John, mas indubitavelmente não passou pela mente do amigo Avelino tentá-la, isto porque lhe pareceu certamente impraticável, tratando-se de uma casa muito sortida e cujo proprietário não poderia dar nem pela falta do pão, nem pela existência de mais 2 soldos em caixa. Todavia, esse tríplice fenômeno de transporte não deixa de ser sempre muito interessante, bem como muito bem precavido contra qualquer presunção de fraude. A tal respeito é de notar-se o fato de que se tratava de um pão grande, o qual não seria facilmente ocultado debaixo das roupas da médium e muito menos poderia escapar às apalpadeiras a que a submeteram as 2 senhoras presentes, depois de verificado o desaparecimento do objeto transportado. E a propósito, convém observar que a médium, se tivesse produzido fraudulentamente o primeiro grande transporte, não se teria permitido o capricho de fazê-lo desaparecer, correndo o risco de ser revistada, como, na verdade, o foi. Note-se ainda que, quando o amigo Avelino levou o braço ao alto, apertando a moeda entre os dedos, sentiu arrancada pela mão dali proveniente, gesto que não poderia ser produzido por uma pessoa sentada e segura pelas mãos. Ficou por comentar o ato de honestidade a toda prova relativa ao fenômeno de subtração de um pão pertencente a outrem, ato de honestidade patenteado, pela resposta fornecida pelo espírito alguém de Eusápia. Observo que tal correção de conduta a propósito de uma propriedade alheia mostra-se, como regra geral, nas personalidades mediúnicas que dirigem os fenômenos de transportes e as modalidades com que se manifesta a casuística, bem como a espécie especial dos objetos transportados o demonstra de modo impressionante. Acontece que, do ponto de vista da gênese presumível de uma boa parte dos fenômenos em apreço, essa circunstância de fato assume tal importância teórica que não se pode discuti-la apressadamente em um comentário, que me reservo de fazer amplamente nas conclusões. Este é o 2º episódio ocorrido com a mediunidade de Eusápia Paladino e que, como anterior, se verificou na residência do amigo Felício Avelino, Rua Cafaro 31, Gênova. Trata-se de uma sessão especial,
com rigoroso controle científico e presidido pelo professor Enrico Morcelli, sendo os outros experimentadores o Sr. Felício Avelino com seu irmão e seu pai, o Sr. Giuseppe Venzano e eu, redator da ata. A sessão foi feita no dia 9 de maio de 1913 e, do ponto de vista probatório, o fenômeno mais importante produziu-se no início, quando experimentávamos a luz de um bico de gás com camisa Wear. Em tais circunstâncias, as saias de Eusapia funcionavam como gabinete escuro e toda vez que observávamos o encher delas, subitamente dali emergia uma mãozinha de criança, perfeitamente formada e bem visível a todos, que dava um puxão em nossas calças e a miúde se aventurava fora da sombra da mesa e, movimentando-se rapidamente, puxava também os bigodes do professor Morcelli. Quando a luz foi apagada, notáveis fenômenos de materialização começaram a se produzir, mas seria fora de propósito narrá-los aqui. Já para o fim da sessão, produziu-se o seguinte fenômeno de transporte a pedido. Eis o trecho da relação que a ele se refere: o tempo está péssimo e chove torrencialmente. O apartamento do amigo Avelino está situado no 4 graus andar, porém o edifício, na parte traseira, está apoiado em um morro cortado nesse ponto e resguardado por uma alta muralha que tem a altura do referido apartamento. Em cima da muralha há um jardim com uma larga fileira de plantas colocadas em vasos. Entre essas, pela manhã, eu havia notado um magnífico pé de cravo encanado, em plena florescência. Dirigi-me, pois, a Johnny nas seguintes palavras: John, no jardim defronte desta janela, há um belíssimo pé de cravos em flor. Ficar-lhe-ei muito agradecido se nos trouxer uma flor dele. Ressoou sobre a mesa uma forte pancada de assentimento e pouco depois uma mão colocou algumas flores em cima de meu joelho. Acendeu-se a luz, verificando-se que, efetivamente, se tratava dos cravos encanados, cortados, sem dúvida, da planta indicada. Porém o detalhe mais interessante do transporte foi este: como, no momento, estava chovendo a cântaros, os cravos se achavam encharcados de água. Esse fenômeno causou extraordinária impressão no professor Morcelli que, embora já reconhecesse a realidade incontestável dos fenômenos de materialização de fantasmas, não admitia ainda a possibilidade científica e, por conseguinte, a genuinidade dos fenômenos de transporte. Foi precisamente pensando nisso que me ocorreu tentar a prova de um transporte a pedido, que não despertasse as suspeitas do professor. A tentativa teve um êxito superior à expectativa, já que não tive em mente outra prova acerca da realidade do fenômeno que a resultante do transporte, a pedido, de determinadas flores, porquanto estas chegaram revestidas de uma contraprova de uma autenticidade inesperada, a de estarem molhadas porque lá fora chovia. Já fiz notar, em outras circunstâncias, que os episódios do gênero são bastante frequentes nesta casuística, conhecendo-se transportes de flores salpicadas de pedaços de neve. Acrescento que se conhecem casos de transportes de conchas marinhos gotejando água salgada e outros de botões de rosas com os cabos cheios de ácaros, piolhos de rosa. Enfim, deve-se inferir que os transportes chegavam nas condições justas em que se achavam no momento, o que serve para demonstrar que o fenômeno da desintegração do objeto transportado se produz com o conjunto integral da matéria que constitui o objeto e a coisa aderente ao mesmo objeto, não importando que esta última seja extrínseca a ele. O seguinte episódio aconteceu graças à mediunidade do Sr. Tino Acardé, cujas faculdades supranormais se revelaram de modo bastante curioso. Ele era um cético irredutível em matéria de pesquisas mediúnicas e lamentava que nós, pobres espíritas, nos deixássemos enganar por uma vulgar charlatã como Eusapia. Aconteceu, pois, que, quando o K. Peretti o convidou para ir à sua casa a fim de assistir uma sessão com um médium privado, ele aceitou o convite com o propósito declarado de querer abrir os olhos do amigo e convencê-lo de que era vítima de truques combinados com credulidade, sugestão, autossugestão e não sei mais quantas coisas. O que, ao contrário, ocorreu nessa noite memorável foi bem outra coisa, pois, logo que se fez a obscuridade e se estabeleceu a corrente entre os presentes, o recém-vindo caiu em profundo transe, não tardando a manifestação de fenômenos de golpes fortíssimos à distância, de transportes de objetos pesadíssimos e de luzes mediúnicas belíssimas, manifestações que não havíamos obtido até aquela noite. Quando, finalmente, depois de 2 horas de sono, o novo médium acordou, apressou-se em desculpar-se com as senhoras pela inconveniência cometida, dormindo como um porco, durante a sessão. E fácil de imaginar-se a surpresa do mesmo,
Quando se lhe respondeu agradecendo pelas magníficas manifestações obtidas com auxílio de sua mediunidade, passou a referir um trecho da ata da sessão realizada no dia 10 de dezembro de 1889 em casa do Cave Peretti, funcionando, como médium, o Sr. Tito Ancardé, na qual se fala de um interessante fenômeno de transporte. Pela boca do médium em transe se manifesta a entidade habitual de um hindu que diz ser o espírito de um yogi desencarnado havia poucos anos, porém, como esse se expressa numa mistura de italiano, inglês e sânscrito, quase inteiramente incompreensível, o Cave Peretti pede a entidade comunicante para produzir um fenômeno de transporte como já havia feito outras vezes. Por exemplo, não poderia o espírito do yogi presentear-lhe uma flor campestre trazida dos prados da Índia? A personalidade comunicante responde afirmativamente e abandona, rápido, o médium, que cai sobre o assento, continuando a dormir profundamente. Transcorridos uns 10 minutos, o médium se agita, suas mãos apertam convulsamente as dos seus fiscalizadores, emite um profundo suspiro e murmura, em voz baixa, as seguintes palavras: pronto. Luz. Acende-se a luz e colhe-se, na mesa, um galinho de uma planta desconhecida, com cerca de 20 centímetros, de folhas graciosamente coloridas, mas sem flores. O ramo é composto de 5 ramificações dispostas em torno do caule, de forma alternada, cada uma terminada em 5 folhinhas largas. Ele estava fresquíssimo, tanto assim que se lhe tocasse, com um papel, a extremidade do talo cortado, ficava nele uma mancha verde. No dia seguinte, com o fim de identificar a espécie de planta a que pertencia esse galho, procuramos os principais floricultores da cidade, mas inutilmente, porque nenhum deles jamais havia cultivado tal gênero de planta e não podia classificá-la porque nunca vira antes, estando, porém, todos concordes em julgar-lhe uma exótica planta tropical, cultivada somente em estufa. Como esse galinho foi conservado, dissecando-o com todo cuidado, alguns anos depois foi apresentado ao professor Otto Penzig, catedrático de botânica da Universidade de Gênova, que reconheceu nele um arbusto bem comum da flora hindu, com os quais se fazem sebes de divisão, ao norte da Índia. Eis os fatos. Quando em 1902 publiquei este episódio em meu livro Hipótese Spiritique e Theorie Scientifique, apareceu um crítico que, embora admitindo a autenticidade desse transporte, se mostrou surpreso com a enorme distância existente entre Gênova e a Índia, por causa do que sugeriu como explicação mais verossímil, que o transporte tivesse sido tirado de uma estufa qualquer, existente nos arredores de Gênova. Nenhuma dúvida existe de que tal explicação é racional e aceitável, mas não tira o valor probatório do fenômeno, obtido ao pedido. No entanto, o professor Penzig não se mostrou dessa opinião, observando que o arbusto de que se trata, embora interessante, não tinha nenhuma qualidade de beleza floral e ornamental para que fosse exportado e cultivado em uma estufa. Assim sendo, é mais provável a versão de que o transporte nos chegou de seu país de origem, embora longíssimo, a cujo propósito repito o que antes disse, isto é, que, no nosso tempo, em que assistimos às maravilhas do rádio, com o qual podemos escutar, de Roma, o discurso que, no momento, pronuncia o presidente dos Estados Unidos da América, não é para espantar-se se uma personalidade espiritual, independente das limitações da matéria, se mostre capaz de fazer a viagem de Gênova à Índia com a mesma rapidez com que anda a palavra transportada sobre as ondas etéreas. Essa espécie de ceticismo era mais do que justificada nos críticos das 2 gerações passadas, mas não o é mais em nossa época e esta consideração deveria ensinar muito a muita gente, especialmente a respeito de outras formas análogas de ceticismos aparentemente justificados, os quais estão em relação com os mistérios que ainda envolvem as manifestações mediúnicas. Se tivermos bastante paciência em resignar-nos a esperar, poderemos ficar certos de que novas estupefacientes descobertas científicas vertentes sobre o universo oculto e inexplorado das vibrações físicas e psíquicas intervirão a seu tempo para ajudar-nos a compreender. O seguinte episódio se produziu com a mediunidade do amigo Luigi Poggi na sessão de 27 de fevereiro de 1901. Estavam presentes os cônjuges Peretti, o Dr. Giuseppe Venzano, o Sr. Adolfo Schmurtz e quem se escreve. Eis o relato da sessão tal como reza a referida ata. Começa a sessão às 20h30 e os presentes formam a cadeia. Faz-se a luz vermelha e, pouco depois, completa obscuridade. O médium cai em transe, quase imediatamente. Está inquieto e não tarda em manifestar-se por sua vez uma personalidade mediúnica que se expressa com voz rouca,
de um timbre acentuadamente baritonal. Fala em francês e, nas frases que profere, denota estranha imperiosidade. Pergunta-se o nome da entidade comunicante e o médium apanha o lápis e escreve Conde de Lagruyère, depois do que dá sinais de viva agitação e perde o contato das mãos de todos os assistentes. Sem romper a cadeia, todas as mãos se juntam sobre as dele, que começam logo, de modo curioso e engenhoso, a enlaçar cada dedo de suas mãos com o dedo de cada mão dos presentes. Não tardam em verificar-se as contrações de costume e, em seguida, se produzem movimentos convulsivos tônico-clônicos e logo um estado de abandono e relaxamento. Ao mesmo tempo se ouve claramente uma pancada seca no chão, como de um corpo metálico caído de regular altura. Compreende-se que se trata de um transporte e se pede licença para se acender a luz. Os olhares de todos os presentes se dirigem para o ponto do soalho onde se perceber a queda do objeto e aí se encontra um grosso prego. Mede uns 10 centímetros de comprimento e sua extremidade pontiaguda mostra vestígios, até a metade, de cal seco. O descobrimento do transporte e a natureza do objeto, que os esposos Peretti afirmam não pertencer à sua casa, despertam a curiosidade dos presentes, que perguntam à personalidade comunicante de onde o tirara, tem dela respondido, tirei do terraço do vizinho de cima. No dia seguinte, o senhor Peretti procurou seus vizinhos, os senhores e lhe perguntou se por acaso reconheciam o prego que lhes apresentava. A senhora pareceu reconhecê-lo e, apanhando dito prego, se dirigiu, sem mais, para o terraço anexo ao seu apartamento, aonde os demais a seguiram. Chegados ali, notaram a falta de um prego grosso que sustentava a corda sobre a qual se costumava estender a roupa lavada para secar. Introduzido o prego no buraco existente na parede, verificaram, com espanto, que esse era da mesma largura do prego e que a sua profundidade correspondia exatamente à parte do mesmo a qual ficaram aderidos vestígios de cal. Era de notar-se também que as bordas do buraco não pareciam forçadas, coisa impossível de se conseguir se pretendesse tirar um prego grosso solidamente encravado na parede até a metade do seu tamanho. Tudo isso serve para demonstrar, de modo irrefutável, que o prego transportado era o que faltava no terraço existente em cima da sala das sessões. O conde de Lagruyère dissera a verdade. Os casos de transportes nos quais se consegue identificar o lugar de onde foram tirados os objetos estão revestidos de um valor probatório notável, além de serem bastante frequentes na casuística em exame. Observo a respeito que, entre os episódios relatados anteriormente, figuram 9 com a identificação dos lugares de onde foram transportados. Quanto a este 10º caso, noto que, se bem não possa ser considerado mais importante do que os demais, todavia estranhamente caracterizado pelas modalidades com que se conseguiu identificá-lo, colocando no buraco da parede do qual foi arrancado. Notável também foi a excelência das condições probatórias em que se verificou, considerando-se que, no momento em que se percebeu, no chão, o ruído metálico do objeto que caía de cima, o médium não somente tinha as mãos sob fiscalização dos presentes, mas também, com o fito de poder subtrair força dos componentes do grupo, entrelaçar os dedos de suas mãos com os dedos das mãos de todos os presentes, os quais, em consequência, tinham no momento as mãos imobilizadas pelo médium. Ninguém, portanto, poderia mistificar, atirando no ar o falso transporte para simular sua queda de cima, enquanto as portas, como sempre, estavam fechadas à dupla volta de chaves e as chaves no bolso do K. Peretti. Este outro episódio, obtido a pedido, deu-se igualmente com auxílio do mesmo médium, Sr. Luigi Poggi, sessão de 5 de maio de 1901. Acham-se presentes os esposos Peretti, o Dr. Giuseppe Venzano, o Sr. Adolfo Schmoltz e o redator desta ata. Às 9 horas da noite, apaga-se a luz branca, acende-se a vermelha e forma-se a cadeia. O médium cai, em seguida, em transe, permanecendo nesse estado alguns segundos, para começar logo a falar com uma volubilidade extraordinária, numa língua desconhecida, com um acento áspero e bárbaro. Pelo modo que o médium se senta e a mímica característica com que acompanha o seu falar, compreende-se logo que se trata de um oriental. O K. Peretti pede à entidade comunicante que mencione o seu país de origem, com algo que tenha relação com o mesmo. Uma profunda inclinação, feita pelo médium, nos faz saber que a personalidade mediúnica compreendeu e acedeu ao pedido. Apaga-se a luz vermelha e o médium não tarda em passar pelas habituais fases de contração muscular, tremor convulsivo, relaxamento final,
não sendo demais salientar que os dois experimentadores encarregados da fiscalização do médium, com esses sinais precursores, redobraram a vigilância. No mesmo tempo cai, tinindo, do alto, algo de metálico, que depois de cair rola pelo chão. Volta-se a acender a luz, achando-se uma moeda de cobre, de cunhagem turca, tendo as dimensões de uma moeda italiana de 2 soldos, de antes da guerra. Com referência ao idioma falado pelo médium, é oportuno fazer notar que havíamos conseguido apanhar e registrar, foneticamente, algumas frases pronunciadas pela entidade em correspondência com expressivos gestos especiais. Pois bem, essas frases foram, no dia seguinte, submetidas à interpretação de um oficial do encouraçado turco Messedje, na ocasião atracado no porto de Gênova, e, não obstante terem sido registradas foneticamente, o oficial as compreendeu dada a mímica que as havia acompanhado quanto já havíamos suposto que deviam significar. Não é demais acrescentar que nem o médium, nem nenhum de nós conhecíamos a língua turca. Tal é o interessante transporte obtido ao pedido. Enquanto transcrevia este relato, tive a ideia de ir buscar a moeda turca de que fala o texto, moeda que devia certamente encontrar-se no grande cofre onde guardo uma boa parte dos transportes obtidos naquele decênio de pesquisas. Havia muitos anos que eu não abria esse cofre e confesso que, ao abri-lo, experimentei certa emoção ao ver, diante de meus olhos, tantos objetos, cada um dos quais recordava vivamente, em mim, a sua história, enquanto meu pensamento volvia, com saudades, para os nossos companheiros de pesquisas, que não pertenciam mais a este mundo. Os cônjuges Peretti morreram, assim como o Dr. Giuseppe Venzani e a médium também são falecidos. Não tardei em achar, entre os objetos guardados no cofre, a moeda turca de 2 soldos, que tenho agora sobre a minha secretária. Está bem gasta nas duas faces. O milhar aparece nitidamente, porém não consigo ver os algarismos. De todos os modos, vê-se que não se trata de uma moeda nova, mas talvez de um século atrás. Observo que, no caso em exame, a prova da genuinidade do fenômeno de transporte não é apenas fundada sobre o fato de ter sido obtido a pedido, mas resulta também do fato de que o médium, incorporando uma personalidade espiritual turca, não só transporta, a pedido, uma moeda turca, mas se exprime em língua turca. E, assim sendo, dever-se-á racionalmente concluir que o fenômeno de transporte por nós conseguido, além de ser autenticamente supranormal, é também positivamente espírita, visto que, se o médium e todos os presentes ignoravam a língua turca, por certo a entidade que se exprimiu em tal idioma não era, certamente, uma personalidade sonambúlica. Passo agora a relatar o fenômeno de transporte mais importante, teoricamente, por nós obtido no decênio de nossas experiências, consistindo sua importância no seguinte: trata-se de um transporte que ficou pela metade, resultando daí um valor teórico incomparável, porquanto esta circunstância serve para resolver, sobre a base dos fatos, o problema relacionado com as modalidades com que se realizam os fenômenos de transportes. Bem entendido que tal solução não significa ainda que se tenha conseguido desvendar o enorme mistério. De qualquer forma, já é muito se, com base no exposto, chega-se a estabelecer, definitivamente, em proveito dos futuros investigadores, um princípio fundamental de tanta importância para a orientação dos pesquisadores. A sessão realizou-se na casa do Cav. Peretti, Praça del Carmine, em Gênova, no dia 19 de março de 1904. Este é o trecho de minha relação na qual descrevi os fatos. Estão presentes os cônjuges Peretti, o Dr. Giuseppe Venzano, o Sr. Adolfo Schmurtz e Ernesto Bozano. Serve de médium o Sr. Luigi Poggi. Apaga-se a luz branca, acende-se a vermelha e faz-se a cadeia. Apenas o médium cai em transe, manifesta-se seu próprio pai anunciando que o filho está bem disposto, que todos os presentes se acham fluidicamente harmonizados com ele, que há abundância de força e que obteríamos boas manifestações. E assim sucedeu, de fato, porém, não sendo o caso de dar conta de toda a sessão, limito-me a reproduzir o episódio que seguiu outro aqui considerado e é que se manifestou a mãe do médium que disse, a título de prova de identificação, traria para o filho algo que o convencesse. Pouco depois caía, de cima, uma pedra oval do tamanho de um ovo de pavô e a personalidade comunicante nos informava que o havia tirado da construção em grotesco que ornamentava o seu próprio túmulo. Faço notar que o túmulo da mãe do médium acha-se no cemitério de uma pequena cidade toscana, a uma distância aproximada de 300 quilômetros.
Quando o filho despertou do transe, confirmou que, sobre a sepultura de sua progenitora, se eleva uma construção em grotesco, formada de rochas de conglomerados de aluvião que, como se sabe, se compõe de pedras arredondadas e areias marinhas amalgamadas e petrificadas juntas há séculos. Encorajado com o magnífico transporte obtido, pergunto à personalidade mediúnica comunicante se poderia trazer-me um pequeno bloco de pirite que se encontra no meu escritório, a uma distância aproximada de 2 quilômetros. A entidade espiritual observa: o transporte, que conseguistes, quase esgotou a reserva de força, porém o tentarei. Pouco depois o médium é tomado de contrações espasmódicas que indicam a chegada de um transporte, mas quando ele se deixa cair sobre o assento, não se percebe ruído algum da queda de um objeto. Peço informações à personalidade comunicante e essa responde: faltou-me força. Consegui desmaterializar uma parte da pirite e trazê-la até aqui, porém agora me falta força para rematerializá-la. Acendei a luz. Acende-se a luz e, com enorme assombro de todos, verifica-se que a mesa, as roupas e os cabelos dos presentes, assim como o tapete e os móveis próximos, estão cobertos de uma camada finíssima de um pozinho brilhante de pirite e enxofre. Terminada a sessão e regressado à minha casa, verifico, no meu escritório, que ao bloco de pirite faltava um grosso fragmento que se podia calcular na terça parte do objeto e representado por um profundo talho no mesmo. Até aqui a relação deste caso excepcional, mas como complemento da mesma, acrescento que nós recolhemos pacientemente, com as pontas dos dedos, uma grande parte daquele pó impalpável espalhado sobre a mesa, as nossas vestes e um pouco em outras partes e que a porção que recolhi conservo zelosamente em um tubo de vidro. A propósito, quero referir-me a uma curiosa surpresa que tive recentemente e aqui, durante muitos anos, não tendo nunca oportunidade de tocar nesse tubinho de vidro, quando me ocorreu fazê-lo, notei que o pozinho impalpável, por nós recolhido com as pontas dos dedos, não era mais impalpável e se mostrava sob uma forma granulosa comparável à miudíssima munição de caça. Não poderei dizer quando se deu tal transformação molecular, mas, provavelmente, o fenômeno deve ter se produzido logo depois da sessão, quando o pozinho ainda estava saturado da força que o havia desintegrado, força que, em parte, já havia iniciado a sua reintegração, visto que o estado de pó impalpável no qual o recolhemos indicava já um princípio de reintegração que, do estado fluídico, ia transformando em matéria sólida pulverizada. Disse, no começo, que o grande valor teórico do fenômeno por nós obtido residia na circunstância de que por ele se revelavam, de forma incontestável, as modalidades com as quais se produziam os fenômenos de transporte, mistérios em torno do qual haviam trabalhado as mentes de muitos investigadores, propugnando hipóteses explicativas diversas, entre as quais a bem absurda e inconcebível de que os objetos transportados penetrariam em ambiente hermeticamente fechado, passando por uma quarta dimensão do espaço, hipótese puramente metafísica, literalmente fantástica e nunca demonstrável, o que equivale a dizer que, por intermédio dela, nada se explicará. Eis então que se produz um fenômeno positivamente comprovado que basta por si só para destruir a hipótese da quarta dimensão, colocando a questão sobre bases experimentais seguras. Até há poucos meses eu supunha que esse fenômeno por nós conseguido fosse o único do gênero existente na casuística mediúnica, mas, com grande satisfação minha, encontrei na revista Luz e Ombra, de maio de 1928, um artigo do Dr. Guglielmo Civitelli, o qual, a propósito da citação do caso em apreço, me recordava que um fenômeno análogo já havia sido obtido com a mediunidade de Eusápia Paladino e fora narrado, a seu tempo, pelo Sr. Gaetano Miranda. O fenômeno se deu em Nápoles, no palácio da princesa Piccolomini e, em tal circunstância, se havia pedido a Johnny para transportar um dedalzinho de prata fechado em um escrínio existente em outro aposento do palácio. Quando se esperava a produção do fenômeno, uma circunstância imprevista a fizera interromper e suspender a sessão. Mais tarde foi examinado o referido escrínio e verificou-se que no lugar do dedalzinho existia uma pitada de pó de prata impalpável. Como se vê, também neste caso o fenômeno ficou pela metade por causa da brusca interrupção da sessão e as consequências daí resultantes foram absolutamente idênticas às do fato supracitado, se bem o fenômeno se tenha produzido com modalidade inversa, isto é, que o pó impalpável de prata, ao invés de ser transportado até a sala das sessões, ficou dentro da caixa onde estava encerrado o dedalzinho. De qualquer forma,
Trata-se sempre de um objeto metálico reduzido ao estado de pó impalpável pela vontade da personalidade mediúnica operante. E isto é o que basta, porquanto serve para confirmar que os fenômenos são produzidos por força de um processo de desintegração e reintegração molecular rapidíssima dos objetos transportados, salvo uma variante que não muda, de modo algum, os processos, não obstante sejam estes aplicados em sentido inverso, isto é, que a vontade operante se serve, às vezes, de processo idêntico praticando um furo nas portas, nas janelas, nas paredes, introduzindo, em tal ponto, um objeto em um ambiente hermeticamente fechado, sem desintegrá-lo. Esta última variante do fenômeno foi indicada pela mesma personalidade mediúnica com a qual se obteve o transporte incompleto de que se trata. Nós já havíamos notado que muitas vezes as pedras e os objetos metálicos transportados estavam notavelmente quentes e outras vezes se mostravam termicamente normais. Perguntei, pois, ao nosso espírito guia por que causas se davam tais alternativas de condições térmicas contraditórias e este nos informou que, quando os objetos estavam quentes, isto acontecia porque eles haviam desintegrado fulminantemente a matéria constituinte do objeto transportado, provocando, de tal modo, uma reação térmica mais ou menos considerável, conforme a constituição molecular dos objetos e que, quando, ao contrário, esses chegavam termicamente normais, isto acontecia porque, em lugar de desintegrar o objeto, eles haviam desintegrado a madeira da porta ou da janela. Tal explicação desde logo nos pareceu inteiramente satisfatória pela concordância admirável entre os efeitos termodinâmicos previstos pela ciência na hipótese de um agrupamento instantâneo de átomos e isto era o que se verificava em numerosos fenômenos de transporte. A tal propósito desejo salientar a seguinte notabilíssima concordância nas afirmações de duas entre as personalidades mediúnicas que se manifestaram em nossas experiências, com 25 anos de espaço entre elas. Refiro-me às recentíssimas experiências do milésimo, no qual se interroga o espírito guia Cristo D'Angelo sobre o mesmo argumento, obtendo-se as seguintes explicações que se mostram substancialmente idênticas. Para os transportes pequenos, fazem-se a desmaterialização e a materialização dos objetos. Para os transportes grandes é feita a desmaterialização de um ponto nas portas e nas paredes. Não é demais dizer quanto me satisfez a resposta de Cristo D'Angelo, a qual vinha confirmar, de modo impressionante, a outra por nós obtida há tantos anos passados. Observo agora que as explicações não concordam somente entre si mas concordam igualmente com as que foram fornecidas à Sra. de Esperança e ao William Stinton Moses pelos espíritos guia Yolanda e Rector. Ora, não há quem não veja como essa unanimidade de informações explicativas fornecidas reveste por si mesma um alto valor teórico, já que, se as personalidades mediúnicas concordam entre si, apesar de cada uma dessas ignorar as explicações dadas pelas outras, isso demonstra que as personalidades em referência alcançaram seus conhecimentos por uma experiência comum. E, como também os adversários mais intransigentes da hipótese espírita não podem eximir-se de reconhecer inteligência e raciocínio nas personalidades mediúnicas operantes, resulta daí que eles deverão reconhecer que as mesmas entidades devem saber como fazem para desenvolver os fenômenos que produzem. E, assim sendo, evidente absurdo é negar crédito às explicações fornecidas concordemente a respeito das condições que determinam os fenômenos de transporte. Observo, ainda, que os leitores encontrarão, na segunda parte da presente obra, incidentes de transportes obtidos em plena luz, nos quais os experimentadores viram a desintegração e a reintegração dos objetos diante dos seus olhos atônitos. Acrescento, finalmente, que os notabilíssimos episódios narrados no caso 11, nos quais o médium e os experimentadores perceberam as sombras dos objetos se materializando, confirmam ainda mais a tese aqui propugnada. E parece-me que basta para considerar-nos cientificamente autorizados a declarar teoricamente resolvida, sobre a base dos fatos, a questão vertente sobre as modalidades com que se produzem os fenômenos de transporte, isto é, que os fenômenos se dão por um ato de vontade das personalidades mediúnicas operantes, não importa, por ora, se subconsciente ou extrínseca, ato de vontade que teria o poder de desintegrar e reduzir, instantaneamente, ao estado fluídico a matéria constituinte de um determinado objeto, daí poder introduzi-la, através de portas e paredes, em ambientes hermeticamente fechados, e ali reintegrá-la por um processo igualmente instantâneo ou conservar a integridade do mesmo e introduzi-lo em ambientes hermeticamente fechados, desintegrando uma parte qualquer das portas,
das janelas, das paredes, o que equivale dizer, obtendo um resultado idêntico com o processo diverso. Categoria 2. Fenômenos obtidos em plena luz. Tratando dos fenômenos de transporte obtidos em plena luz, a primeira consideração que ocorre à mente consiste no fato de que eles precederam, no tempo, os fenômenos da mesma natureza obtidos na obscuridade, visto que estes últimos assinalaram o começo das investigações experimentais modernas, enquanto que os primeiros se manifestaram, espontaneamente, se bem que raramente, em todas as épocas da história dos povos, assim como se realizaram sempre e se produzem, ainda hoje, entre os povos selvagens. Faço notar, além disto, que os fenômenos de transporte em plena luz foram sempre observados, com relativa frequência, nas manifestações das vulgarmente chamadas casas assombradas com desenvolvimento preferentemente físico e, de modo especial, nas categorias das manifestações designadas com o termo alemão de Poltergeist, espírito barulhento ou assombrador, e mais particularmente no grupo denominado de apedrejamento, em que são frequentes os casos de penetração das pedras assombradas em lugares hermeticamente fechados. Recordo, a respeito, que, em meu livro De Phänomene Infestatione, Fenômenos de Assombração, tive ocasião de citar casos verdadeiramente interessantes de pedras que penetravam em ambientes hermeticamente fechados e nos quais elas eram recolhidas quentes ou quentíssimas, assim precisamente como acontece nos fenômenos de transporte obtidos experimentalmente. Não me ocuparei, entretanto, dos apedrejamentos assombradores e iniciarei a minha classificação com 2 casos de transportes espontâneos, obtidos, em plena luz, por beneméritos precursores das modernas disciplinas metapsíquicas, como foram, sem dúvida, os antigos magnetizadores. Caso 18. Embora o caso do Dr. Bilotti seja por demais conhecido, por frequentemente citado, não passo deixar de referir-me, por minha vez, a ele, nesta primeira classificação dos fenômenos de transporte. Como, porém, é sempre narrada em síntese, minha reprodução do mesmo terá o mérito de ser uma tradução mais integral da narrativa do Dr. Bilotti, que, como se sabe, o relatou no livro intitulado Correspondance sur le magnétisme vital, Paris, 1839. Na dita obra, vem reproduzida a correspondência trocada entre o venerando Dr. Bilotti e o célebre magnetizador Deleuze. O primeiro havia sido levado, por suas próprias experiências, à convicção de que por meio do sonambulismo era possível comunicar-se com os espíritos dos desencarnados. Por isto fazia o possível para infundir no ânimo de seu amigo Deleuze, já profundamente impressionado a respeito, suas firmes convicções acerca dessa possibilidade e, para convencê-lo melhor, acrescentou às manifestações de ordem inteligente também o relato dos fenômenos físicos mais importantes obtidos por ele mesmo, entre os quais o seguinte, do qual começa a narração como segue: invoco o testemunho de Deus de que tudo que me disponho a referir é uma verdade sacrossanta. Uma senhora, atacada de cegueira parcial, vinha, já há certo tempo, consultar nossa sonâmbula, na esperança de obter um remédio capaz de deter o progresso da marosis que já não lhe permitia distinguir a luz da escuridão. Na sessão de 17 de outubro de 1820, a sonâmbula, consultada, disse: eis uma jovem que me apresenta uma planta. Está em plena floração. Não a conheço. Ela não me diz o seu nome, todavia sei que esta é a planta necessária à senhora J. Eu perguntei, de onde poderia ela ter vindo? A estação é fria e não existe nos campos nenhuma planta em plena floração. O Dr. Bilotti vivia em Monte Liberon, nos arredores de Apt. Deverei, por acaso, ter que colhê-la muito longe? Não se preocupe, respondeu a sonâmbula, pois que a moça que está presente irá procurá-la onde preciso for. Todavia, eu insistia que a moça me indicasse em que localidade eu poderia achar a planta indicada quando a senhora consulente exclamou com grande surpresa: oh, meu Deus! Depositou-se uma planta em meu colo. Oh, Virgínia, era este o nome da sonâmbula? Será por acaso esta planta que lhe foi apresentada? Sim, é ela mesma, respondeu a sonâmbula. Devemos agradecer a Deus por tanto favor. Examinei cuidadosamente a planta. Era um arbusto de tamanho médio, bem parecido com o timo. Suas flores labiadas, em forma de espiga, exalavam uma fragrância aromática deliciosa. Donde, porém, provinha essa planta? Nada se soube a respeito, mas o que sei muito bem é isto, que dela só possuo um galinho que a moça permitiu que me fosse dado só depois de insistentes rogos.
Este é o belo caso de transporte que se deu com o Dr. Bilot, transporte que não admite discussão do ponto de vista de sua autenticidade, primeiro porque se produziu em plena luz, depois porque a planta transportada não pertencia à flora da região, ainda porque ela se achava em plena floração e a estação era fria e, por último, porque, se ela tivesse estado no aposento, teria revelado sua presença pelo forte aroma que desprendia, o que só se verificou depois que ela foi transportada e